dia a todos e todas. Mais uma vez, queria agradecer a oportunidade nos dada pelo Comitê Gestor da Internet para poder organizar esse workshop aqui no Fórum da Internet no Brasil, para discutir o uso abusivo de dados pessoais e a falta de transparência dos algoritmos na distribuição de fake news. Esse workshop foi proposto pelo Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, junto com a União Brasileira de Mulheres do Amazonas, e a gente conta aqui com a participação da Tanara Lauschner, que é representante do terceiro setor, conselheira do Comitê Gestor da Internet, representando a União Brasileira de Mulheres, a Laíde Barros, que vai ser a nossa relatora e é a coordenadora da UBM do Amazonas, e a Jonice Oliveira, que é professora do Departamento de Ciência da Informação da Computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além delas, nós estamos aguardando a chegada da jornalista especializada em tecnologia, Cristina de Luca, representando o setor empresarial, e nós tínhamos também convidado o deputado federal Orlando Silva, que representaria o poder público na nossa mesa de hoje, e da mesma maneira como ocorreu ontem, o Orlando não pôde estar presente em função da discussão da derrubada dos vetos da Lei de Proteção de Dados Pessoais, atualizando a conjuntura política aqui ao vivo, né? Ontem teve sessão do Congresso, não deu quórum, e hoje pode ser que a sessão seja retomada, então os vetos não foram apreciados ontem. A nossa batalha pela derrubada dos vetos para a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados continua, e a presença do Orlando em Brasília, nesse sentido, então, é importante. Então, é mais do que justificada a ausência dele no nosso painel. O nosso objetivo, e com esse debate, é tentar discutir como a opacidade dos algoritmos e a coleta massiva dos nossos dados pessoais interferem na produção de perfis psicométricos praticamente individualizados, que impulsionam o direcionamento de fake news para diversos objetivos comerciais, de publicidade, mas também para fins políticos, né, como a gente viu agora no processo eleitoral. Esse é um tema que tem sido exaustivamente tratado durante esse fórum, né? Algumas mesas enfocam em um ou outro aspecto dessa questão, né? Já tivemos várias mesas discutindo, em particular, a questão dos algoritmos, outras mesas discutindo a questão da fake news. Nossa mesa é um pouco um mix disso tudo, para a gente tentar, a partir de outras perspectivas, outros olhares, tentar compreender esse fenômeno e, para além de compreender, tentar apontar medidas políticas que possam proteger mais, né, a esfera pública desse tipo de direcionamento, de desinformação, que tem um impacto muito preocupante e perigoso em todas as esferas da vida na nossa sociedade. Então, posto isso, queria lembrar mais uma vez a quem está participando online que é possível fazer as perguntas, e queria passar de imediato a palavra para a Tanara, que é conselheira do Comitê Gestor, representando a UBM, e também é diretora do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. Obrigada, Tanara. Oi. Obrigada, Renata. Bom dia a todos e todas. Estamos hoje no nosso último dia, né, do fórum. Eu gostaria de registrar esse evento sendo da UBM, junto com da União Brasileira de Mulheres, junto com o Barão de Tararé, o fato de que, ano passado, nós estávamos tendo o privilégio de ter numa mesa a Marielle, e, infelizmente, nós, esse ano, não temos mais nem a presença dela, nem sabemos nada ainda a respeito do que
aconteceu a Marielle. Então, eu queria fazer esse registro antes de começar a minha apresentação, que está... Bem, o nosso painel é sobre o uso abusivo de dados pessoais e a falta de transparência de algoritmos na distribuição de fake news. Vamos lá. Pronto. Foi. Então, essa minha apresentação inicial seria mais para a gente falar um pouquinho dos conceitos e levantar os questionamentos, né? Primeiro, em relação aos dados pessoais, né? Nós geramos um volume gigantesco de dados todos os dias. Nós, o conjunto de pessoas, mas cada um individualmente também. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está com o celular enviando a nossa localização de GPS, com os nossos smartwatches nos localizando também, medindo nossos batimentos cardíacos, medindo a localização onde nós estamos. Nós estamos buscando, fazendo buscas na internet, então estamos também gerando dados do que nós estamos pesquisando. Nós estamos fazendo compras na internet e alguém também está guardando o que é que nós estamos comprando. Então, nós temos vários dispositivos que nós usamos e várias plataformas e sistemas que nós acessamos, onde nós estamos, de maneira consciente ou não, colocando os nossos dados pessoais disponibilizando os nossos dados pessoais para alguma empresa. Tem que passar antes de terminar. E aí vamos falar também o que é fake news, né? Fake news são as notícias falsas, ou a desinformação, que é o que, como muitos estudiosos preferem falar, né? Qual é a grande questão das fake news, que foi muito falada aqui no fórum, como a Renata colocou? É a escala, porque as fake news, a gente está falando de notícias falsas, mas em meio digital, e a velocidade com que elas se propagam. Então, nós temos dados pessoais e nós temos notícias falsas. E aí a gente fala também de algoritmos. O que são algoritmos? Aí vem aquela já bem conhecida para quem é de computação, o paralelo entre o algoritmo, que é um algoritmo, que o que é uma receita de bolo. Você tem uma quantidade de ingredientes, você vai processar esses ingredientes e, no final, você tem o bolo. Esses ingredientes têm uma quantidade certa, tem uma ordem para serem feitos, e tem todo um procedimento. Então, essa jovem senhora que está aí nessa figura está, na verdade, fazendo programação. Quando a gente fala, hoje, em data mining, big data, machine learning, a gente, na verdade, está falando de algoritmos que estão lidando com ingredientes para fazer muitos bolos para muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente está falando de máquinas que são capazes de processar grandes volumes de dados, que são capazes de, a partir dos ingredientes disponíveis, ou seja, dos dados que estão disponibilizados, saber se a vovó, se o usuário ali está querendo fazer um bolo de chocolate, ou está querendo fazer um bolo de milho, ou se ela, querendo fazer um bolo de chocolate, ela também pode fazer um bolo de milho com os ingredientes que ela tem, ou se ela só faz bolo de chocolate, a inteligência da máquina já pode saber que vai ser um bolo de chocolate que vai ser feito. Mas a gente está falando em grande escala. A gente está falando de grandes volumes de dados que estão sendo processados, e nós conseguimos
inferir resultados a partir disso. Só que a gente tem uma grande concentração desses dados em poucas empresas. Então, nós temos o monopólio dos dados. Isso, a gente pode dizer que tem lados bons e tem lados ruins, né? Partindo-se do princípio que tudo são flores, nós poderíamos dizer que esse grande volume de dados pode ajudar bastante as nossas vidas, ajudar bastante o nosso dia a dia. Pode nos sugerir rotas de trânsito, melhores caminhos, pode organizar a nossa agenda, pode nos dar sugestão de filmes a partir dos filmes que nós já assistimos, pode detectar padrões de saúde, pode nos dizer se nós estamos bem ou se nós estamos ruins, pode nos dar sugestão de produtos a partir das compras que nós fizemos, pode nos dar sugestões de hotéis a partir de viagens que a gente possa vir a fazer. Isso tudo a gente pode olhar como uma coisa boa, mas também como uma coisa ruim. Porque se está me sugerindo rota, está sabendo qual o caminho que eu estou fazendo. Se está organizando a minha agenda, está sabendo que eu fiz uma reserva no hotel, que eu tenho um ticket de viagem, para onde eu estou indo ou de onde eu estou vindo. Também sabe os filmes que eu estou assistindo. Também sabe se eu estou me exercitando muito, se eu estou me exercitando pouco. Então, da mesma forma que essa coleta de dados pode ser útil, ela nos expõe completamente. E aí a gente tem mais um perigo, que é o vazamento desses dados. É como a gente teve há pouco tempo o vazamento dos dados das contas do Facebook. E esse vazamento, muitas vezes, não é percebido pelas empresas. Os estudos indicam que, às vezes, as empresas levam até 1 ano para perceberem que tiveram seus dados vazaram. E, além de tudo isso, a gente tem que as pessoas se informam através das mídias sociais. Por que eu ressaltei isso agora, no final? Porque, com todos esses dados, as empresas conhecem muito bem o perfil de cada uma das pessoas. E meu tempo já acabou, eu ainda tenho algumas coisas para falar aqui. Em relação às mensagens, o que acontece com todo esse processamento? As mensagens são enviadas de acordo com o perfil que é traçado de cada uma das pessoas. Então, as pessoas, de acordo com o que acredita e com as suas crenças, elas podem, por exemplo, acreditar que vacinas fazem mal, que existe uma pílula para curar o câncer, que a Terra é plana, que reapareceu um navio lá em Cuba depois de 100 anos que ele ficou desaparecido, né, que os animais são maltratados em centros de pesquisas e aí as pessoas invadem os centros e destroem anos de pesquisas que foram feitas, acreditam em kit gay, acreditam que uma camisa escrita Jesus é travesti é verdadeira. E, além de tudo isso, a gente ainda tem a manipulação não só das imagens, mas a manipulação dos vídeos também, que aí corrobora ainda mais a crença das pessoas quando elas assistem um vídeo que está manipulado e que está trazendo informações que casam com aquilo que ela pensa. E como funcionam esses algoritmos, então, para mostrar essas mensagens na timeline? Aí é um grande mistério. Como funciona, a gente sabe apenas que são códigos, que têm variáveis de entrada, que existe um processamento, mas como cada plataforma faz o seu código, é um segredo de cada uma das plataformas. E aí, o que a gente pretende discutir e debater aqui nesse painel? É como definir políticas de accountability que devam ser respeitadas pelas plataformas, como trabalhar essa transparência de algoritmo para que o usuário saiba o que está sendo feito com os seus dados. É preciso, é necessário um letramento digital também dos indivíduos.
um controle sobre o envio de mensagens em massa e pensar numa solução de compromisso entre medidas de caráter punitivo que não comprometam a liberdade de expressão. Então, é isso. Desculpa ter passado um pouquinho o tempo. Obrigada, Tanara. Eu acho que algumas questões que a Tanara traz mostram que, na verdade, a sociedade como um todo precisa se mobilizar de uma maneira mais intensa para cobrar essas medidas e para cobrar a responsabilização das empresas que monopolizam os nossos dados para que a gente possa estar mais protegido. A gente conseguiu avançar na aprovação de lei de proteção de dados pessoais, mas isso apenas é insuficiente. Então, quando a gente teve, por exemplo, agora no Brasil, a Tanara falou, os vazamentos de dados do Facebook. Quando a gente pensa nisso, a gente lembra do quê imediatamente? Do escândalo Facebook e Cambridge Analytica, que aconteceu com o vazamento dos dados que interferiram na eleição do Donald Trump e do Brexit no Reino Unido. Mas a gente, por exemplo, não pensa no recente vazamento de dados que ocorreu, atingindo 30 milhões de usuários do Facebook, muitos deles no Brasil, agora no mês de setembro, onde a gente teve pouquíssima informação sobre quantos brasileiros foram atingidos, como o Facebook protegeu ou pretende proteger os dados aqui para que a gente não tenha vazamentos de novo, quem teve o seu login desconectado automaticamente do Facebook nesse último vazamento, recebeu, posteriormente, uma nova notificação sobre como foi o vazamento, dizendo que dados foram vazados. Então, eu recebi essa notificação. Agora, qual a responsabilidade da plataforma com relação a isso? É apenas me dizer que vazaram o meu número de telefone, que vazou as minhas buscas, que vazou as minhas interações, que vazou uma série de informações minhas, minha opção religiosa e outras coisas, e fica por isso mesmo? Quer dizer, a gente tem um comunicado, e qual é a medida para além do comunicado? Então, a sociedade tem que se mobilizar, e eu acho que é isso que a gente tem que procurar discutir e nos mobilizarmos em torno disso. Queria, então, passar agora a palavra para a Jonice, que vai fazer a intervenção dela aqui também dentro dessa perspectiva. Obrigada, Jonice, e continuamos aguardando a chegada da Cristina de Luca. Assim que ela chegar, ela se incorpora aqui no nosso painel. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, gostaria de agradecer a Renata e a Tanara pelo convite de estar aqui nesse evento tão interessante e poder discutir esses temas tão atuais, né? Então, como o Renato falou, meu nome é Jonice Oliveira, sou da UFRJ. E, bom, começando com a questão de mídias sociais, né? Atualmente, não tem como falar de comunicação sem falar de mídias sociais. Nela, um usuário pode disponibilizar qualquer tipo de dado, seja texto, imagem, vídeos, vozes, inclusive expressar suas reações via textos, ou aquele curte, não curte, assim por diante. Esses dados eles são enriquecidos com outros dados, os famosos metadados, como o próprio perfil do usuário, a geolocalização, hashtags que servem como ponteiros, né, para identificar, filtrar, localizar postagens, como também expressar reações, né? E esses dados, sejam eles utilizados independentemente, ou agregados, ou inferidos, eles podem trazer informações sobre o próprio interesse do usuário, eventos, problemas que ocorrem na cidade, por exemplo, numa determinada região, opiniões, sentimentos, e, com isso, podemos identificar a dinâmica da cidade e um senso comum. Todos esses dados, né, podem ser utilizados em diferentes contextos, como a Tanara falou, diferentes bolos, né? Um deles é o próprio uso nas eleições. A questão do uso de dados de internet de eleições ela não é recente, tá? Então, a gente tem a chamada primeira geração, que é representada pelo Jesse Ventura, que era um lutador profissional de MMA, onde o primeiro uso que ele fez em sua campanha foi através de spam, através do uso de e-mails, tendo um baixo alcance, mas é o primeiro registro de dados em eleições. O segundo aí era Bush, onde usou principalmente chats para se comunicar com a população,
no sentido mais de mobilizar e, no caso, angariar fundos para a campanha. A gente tem uma terceira geração, e essa, assim, com um uso muito inteligente dos dados, principalmente um uso expressivo das mídias sociais, que foi o Obama, né, em 2008, cujo principal foco era engajamento. Então, o Obama estava presente em quase todas as mídias sociais, e todas as postagens dele remetiam para o MyBO, o My Barack Obama, que era uma rede social própria do Obama, onde aí começamos a ver o uso inteligente de dados, principalmente questão do perfil do usuário e da localização. O principal foco do MyBO era identificar e agrupar pessoas similares e com o intuito de que elas fizessem eventos para a campanha dele. Bom, aí tem a era Trump, que, no caso, uns dizem que é a quarta geração, outros dizem que ainda é terceira, né? Que ele continua usando muito pesadamente as mídias sociais, não tanto com foco de engajamento, como o Obama, né? Mas ele usa principalmente essa questão da identificação e manipulação do usuário. Nessa quarta geração, eu considero como a quarta geração, a gente tem muito uso de dados sensíveis, que são aqueles dados extremamente pessoais, que descrevem muito a vida de um usuário. Então, o Trump conseguiu utilizar, né, através da análise desses dados, junto com a Cambridge Analytica, e associar isso ao uso massivo de anúncios. Bom, para quem não conhece, eu estou me apoiando nessa reportagem, tá? Os próximos slides são retirados daqui, onde uma funcionária da Cambridge Analytica mostrou como era feito a tática com o uso desses dados sensíveis. O principal foco, no caso, eram os indecisos, né? Então, identificando por região os eleitores indecisos, a primeira etapa era fazer com que esse eleitor se sentisse representado. Identificando a classe que esse eleitor pertencia, era mostrado, no caso, uma personalidade, alguém famoso, que, no caso, defendia Trump. Então, se eu sou uma mulher branca, de repente, eu poderia me associar, me identificar para a própria Ivanka Trump, que é a filha do próprio presidente, né? Que, no caso, ela é uma empresária. Se eu sou uma classe média ali, alguém representante do povo, de repente, eu seria representado pelo Willie Robertson, que, no caso, é um apresentador de TV. Se eu sou, no caso, um homem branco, né, um macho alfa ali, americano, típico americano, de repente, eu seria representada ali, eu poderia me sentir representada pelo presidente da UFC, o Dan White. E, além disso, né, além de, no caso, essa indicação de um perfil, era sempre, no caso, mostrado os próximos eventos da campanha. O segundo passo é para os indecisos sempre mostrar a página que o próprio Trump construiu, mostrando os escândalos possíveis, escândalos de corrupção da Hillary Clinton, né? Então, no sentido de desmoralizar o adversário. Fora isso, o uso também das notícias, dos ads, que são os primeiros retornos de busca do Google, né? Então, quando você procurasse por alguma coisa no Google, sempre era feito 3 tentativas. Primeiro, de tentar controlar a primeira impressão do eleitor. Então, nesse exemplo, né, procurando por Trump e guerra no Iraque, o primeiro título já impressiona bastante, né? E reparem que o retorno é uma página do próprio site do Donald Trump. A segunda tentativa é de desmoralizar, então, procurar por Hillary e questões comerciais, né? Reparem o título. Hillary apoia a NAFTA. Ela, no caso, vai acabar com nossos empregos. E a terceira tentativa realmente é defender o próprio candidato. Fora isso, além do uso dos dados sensíveis, a questão da transparência, né? Foi utilizado muito a questão de dark posts. Apesar do nome sombrio, dark posts nada mais são do que anúncios direcionados, onde, no caso, o anunciante ele pode filtrar por alguns dados, seja a classificação, o perfil do usuário, idade, localização. E esses posts, esses anúncios, eles só aparecem para as pessoas que pertencem a esse filtro. Ou seja, com isso, apesar de não ser nada ilegal, existe uma ausência de transparência. Por quê? Porque qualquer usuário, se não pertencer a esse filtro, ele não consegue identificar esse dark post na timeline da página, certo? E
além disso, a gente sabe que houve o uso maciço de fake news. Então, uma reportagem interessante foi publicada aí na BuzzFeed. As fake news elas tiveram uma repercussão muito maior do que as postagens verdadeiras. Então, se vocês olharem aí a questão do Papa Francisco dando apoio à eleição do Trump, ela teve uma repercussão muito maior do que a questão quase que a inocência, né, a ausência das histórias de corrupção da Hillary. Além disso, estima-se que houve pelo menos 40 milhões de compartilhamentos de notícias falsas no Facebook, de ambos os lados, tá, gente? Sendo que 3 vezes mais notícias falsas pró-Trump que pró-Clinton. E, além disso, notícias falsas pró-Trump foram 4 vezes mais compartilhadas que notícias falsas pró-Clinton. Então, para quem se interessar pelo assunto, esse estudo aqui que eu botei a referência tem vários dados muito interessantes a respeito da eleição, da campanha do Trump. Posso? Bom, além disso, né, a gente tem que lembrar sempre que fake news, elas sempre estão associadas com alguma mensagem negativa, ou para abalar princípios da população, como a questão da religião, o primeiro ali, né? Se você acredita, vamos continuar tendo Natal, vamos poder dizer Feliz Natal, né? Como também questões de xenofobia, associando o opositor às leis muçulmanas, a questão de imigração ilegal. Então, a fake news ela sempre está associada a discurso de ódio. Na Alemanha, né, botei o link aí, na Alemanha, fake news é uma subcategoria de discurso de ódio. Tá? Por quê? Porque ela sempre tem o intuito de ou menosprezar, ou manipular, ou, no caso, ao contrário, quem está publicando a fake news tirar algum tipo de vantagem. Então, fake news, só para terminar, eu avancei aqui um pouquinho o tempo, elas muitas vezes parecem ser inofensivas, né? Então, o exemplo do Papa Francisco apoiando o Trump é uma fake news, foi a mais disseminada, ela é disseminada até hoje. Só de olhar para a cara do Papa, a gente vê que é uma fake news, né? Não tem muito apoio expresso ali. A gente tem aquela questão da fake news sobre Pablo Kids, que seria um programa infantil do Pablo Vittar, né? Obviamente apoiado pela Lei Rouanet. Mas fake news, elas têm resultados muito negativos. Pessoas morrem por causa disso. Pessoas são agredidas por causa disso. Então, esse é um tema que nós precisamos ter muito cuidado, muita atenção, e discutir políticas para combater, identificar e, de alguma maneira, alertar a população sobre isso. Muito obrigada a todos e obrigada. Obrigada, Jonice. De acordo com a dinâmica do nosso painel, agora a gente volta para a Tanara fazer um comentário sobre a apresentação da Jonice, e depois a Jonice faz um comentário sobre a apresentação da Tanara. A ideia era estabelecer um debate na mesa. Queria me desculpar, porque não consigo ter informações da Cristina, estava tudo certo para ela vir, a passagem emitida, tudo. Não sei se ela está em trânsito, mas a gente prossegue, porque a gente tem prazos, horários aqui para cumprir no painel. Então, Tanara. Em seguida do debate que a gente queria estabelecer na mesa, a gente vai abrir para as perguntas. Então, queria falar para quem está nos assistindo aí online, pode encaminhar perguntas pela agenda, pelo site do Fórum da Internet, né? E aí a gente também procura responder as perguntas de quem está nos assistindo remotamente. É interessante que a Jonice traz a questão de que as fake news sempre são associadas a uma mensagem negativa. Isso não é novidade, isso não vem só agora na era da internet. A grande diferença que a gente tem hoje, nos dias de hoje propriamente, é que isso vem associado a uma inteligência. Então, hoje, é possível criar uma fake news e saber a quem direcionar essa fake news para que ela
seja crível, né? Para que as pessoas que estão lendo, conforme o seu perfil, acreditem no que está sendo colocado. Então, ela passa a ter grandes impactos, né? Alguns eu falei, outros a Jonice falou, além não só do discurso de ódio e de pessoas que morrem e de implicações na saúde, como eu falei na questão das vacinas, mas a gente tem esse exemplo agora recente, na implicação nos nossos processos democráticos. A Jonice traz algumas pesquisas dos Estados Unidos em relação às últimas eleições presidenciais lá, e nós ainda não temos, até por ter sido muito recente, pesquisas dessa influência das fake news no nosso resultado eleitoral. Então, eu acho que esse é um papel também nosso, dos pesquisadores, não só da computação, mas de várias áreas. A gente tem hoje já alguns levantamentos, mas eu diria que eles ainda precisam ser muito melhor esmiuçados. A gente precisa ainda levantar muito mais dados para se chegar a conclusões mais concretas, mais sólidas, e realmente conseguir mostrar a influência que as fake news tiveram no processo eleitoral que nós vivemos aqui no Brasil. Jonice? Eu posso voltar ao slide? Porque eu comecei fazendo os slides, aí não dava tempo. Eu fui jogando assim para o final, eu construí uma colinha ali. Você pode voltar ao meu slide, por favor? Bom, no caso, eu queria reforçar alguns pontos, né, que a Tanara falou, principalmente a questão do algoritmo, né, aquela receita de bolo, que, no caso, a vovó estava fazendo, né? Então, os ingredientes são os dados e os algoritmos a própria receita, né, o que fazer. Só que tem um problema, né? Ou seja, nós usamos as mídias sociais, não sabemos como os algoritmos são construídos e como essa informação chega para a gente. E nós, usuários, nós, leigos, nós, cidadãos, o que podemos fazer em relação a isso, né? Bom, primeira questão, apesar de eu ser da área de computação, eu acredito que essa defesa ela é muito mais educacional, comportamental do que tecnológica. Então, a primeira é nós nos conscientizarmos que estamos numa mudança de paradigma, né? Então, assim, na minha infância, lá na década de 80, a gente costumava sempre confiar em algumas fontes de informação, os jornais, enciclopédia, né? Toda casa tinha uma enciclopédia, a Barça, por exemplo. Um paradigma onde a gente tinha um provedor de informação, né? Poucos provedores de informação, e N usuários, N consumidores. Atualmente, não. Todos nós somos produtores, criadores de informação e disseminadores. Então, estamos num paradigma N para N. A outra questão é que, às vezes, a gente tem essa ideia, né, essa ilusão que o dado que nós disponibilizamos ele está transparente, acessável e acessível por todos. Não, os dados não são nossos, os dados pertencem a empresas, né? E o que essas empresas fazem com esses dados, nós não sabemos. Então, precisamos nos conscientizar, nos harmonizar com essa ideia e prestar atenção em relação a isso. Ou seja, a informação que vem na minha timeline, que chega até mim, por que ela chegou, né? Então, as empresas que, no caso, estão gerenciando nossos dados, elas prestam serviço. Então, o primeiro ponto é o seguinte: minimamente, nós estamos ali como cobaias, né? Então, estamos sendo usados ali como mecanismo de aprendizado. Fora isso, as empresas fornecem serviços. Então, elas querem o quê? Que o usuário fique mais tempo logado, acessando aquela página, navegando. Então, muito provavelmente, né, o conteúdo que vai aparecer para mim é um conteúdo agradável, que vai fazer com que eu fique mais tempo naquela plataforma. Então, com isso, aumenta a capacidade da gente permanecer em bolhas digitais. Ou seja, o conteúdo que me interessa, né, continua sendo apresentado para mim, e, com isso, eu
acabo firmando ideias antigas e assim por diante. Esse artigo, para quem se interessar em questão de manipulação, ele é um artigo em português recente. Ele foi realizado por um estudo de um aluno lá, no caso da FRJ, conduzido pelo professor Daniel Sadoc Menachê, e publicado no Brasnan. Brasnan, para quem não conhece, é um workshop que tem se tornado o principal meio de discussão em termos de mineração e análise de redes sociais, que é feito junto com o Congresso da SBC, que, no caso, eles analisaram as eleições italianas, né, e a identificação de enviesamento. Então, nesse caso, eles mostraram que usuários indecisos tinham uma maior probabilidade de receber um conteúdo de um determinado partido político. Tá? Então, como sempre, estourei um pouquinho de tempo, então, só para acabar, né, como é que a gente pode, digamos assim, se proteger em relação a isso? A primeira questão básica, né, limpar histórico, apagar os cookies de vez em quando, verificar sempre a origem da informação, né, a data, se é aquela notícia, né, foi publicado um estudo na New York Times, vai na origem, procura a pesquisa original, procure a mesma informação em outras fontes, tá? Leia o conteúdo do seu coleguinha, apesar dele ter uma visão diferente, ele pode trazer uma outra visão e, com isso, ajudar você a sair da sua bolha. Ouça especialistas. Apesar de você amar o seu tio e receber aquela quantidade de vídeos no WhatsApp, existem especialistas no assunto, né? Vamos ouvir esses especialistas. E, principalmente, combater a mentira. Tá? Como a gente viu, a proliferação de fake news, no caso do Trump, foi muito maior do que fatos. Então, vamos ajudar a combater, nós como cidadãos. Né? E, para quem se interessar, tem todo um movimento liderado pelo Tim Berners-Lee de uma maior transparência e abertura. Então, vocês procurarem For the Web, vocês vão achar esse projeto. Ele está criando um manifesto mundial em relação a isso, exatamente para os países e empresas se conscientizarem e criarem políticas realmente para evitar o abuso de dados da internet. Tá? E outra coisa que eu acredito muito, que aí, no caso, é uma propagandinha, né, o que nós estamos fazendo, uma maneira de combater fake news é exatamente pelo ensino, né, o que a gente chama de media literacy. Então, a gente, no caso, estamos estudando, propondo, e vamos lançar, no caso, no dia 1º de janeiro, aí, a plataforma Fakepedia, que é exatamente ajudar essa questão do letramento, de como combater fake news. Então, obrigada. Né? Eu gostaria de complementar a fala da professora Tanara. Obrigada, Jonice. A gente vai abrir para o público. Eu acho que a gente teria que entender um pouco, né, que a fake news, né, a mentira, ela é uma coisa que faz parte da vida da sociedade, desde que a sociedade existe. Né? O que mudou é exatamente a inteligência que a mineração desses dados e o uso desses dados produz. E acho que a gente precisa começar também a perceber padrões. Né? Existem padrões que a gente precisa começar a denunciar. O estudo que a professora traz com as imagens da eleição do Trump, se a gente substituir aquilo por algumas das fake news ou da desinformação que circulou aqui, o padrão do uso dos nossos dados e das plataformas para direcionar anúncios, para interferir nos processos eleitorais, foi idêntico. É o mesmo padrão. O que mudou no nosso caso, e aí eu acho que a gente precisa também perceber isso, é que o principal meio de circulação disso não foi o Facebook, como ocorreu na eleição norte-americana. No nosso caso, o principal meio foi o WhatsApp. Né? E o que nós vamos fazer? Eu acho que tem também um debate que a gente começa a perceber as pessoas começando a falar, não, precisamos acabar com o WhatsApp. O WhatsApp é o grande problema, é o grande mal, ele é o vilão da eleição. Vamos acabar com a criptografia do WhatsApp, porque isso foi o grande problema que impediu a gente de entender como estava sendo feito o direcionamento dessas mensagens. E, quanto a isso, o que eu acho que a gente precisa refletir é,
será que resolve acabar com o WhatsApp? Será que resolve quebrar a criptografia, que é a única garantia que nós temos de privacidade na relação entre uma pessoa e outra? Se nós acabarmos com o WhatsApp ou acabarmos com a criptografia do WhatsApp, novas plataformas vão surgir, né? Então, o problema não está exatamente na plataforma ou no aplicativo, mas está numa questão que eu acho que a gente precisa se debruçar mais sobre como a sociedade está se dividindo a partir desses filtros criados nas plataformas. E aí também fica uma provocação, e aí a gente abre para o debate. Nos nossos filtros, né, cada um tem a sua bolha. Na minha bolha, eu vejo muita gente falando, hoje limpei o meu Facebook, tirei não sei quantas pessoas que pensam diferente de mim e agora eu estou... Será que também essa atitude é uma atitude que vai contribuir para a gente melhorar o diálogo com quem pensa diferente? A gente está corroborando o modelo de negócios das plataformas, que é nos confinar em bolhas de afinidade e conforto, quando a gente exclui aqueles poucos contatos, porque não sei se são necessariamente amigos, mas aqueles poucos contatos que pensam diferente de nós, a gente vai lá e exclui. Então, nós precisamos refletir até que ponto nós vamos conseguir reconstruir a nossa democracia, que já está tão fragilizada, falando com nós mesmos, né? Então, nesse aspecto, eu acho que tem uma série de questões que a gente precisa fazer. Eu acho que a questão da educação é uma questão chave para a gente focar, né? Então, nós temos aí que o que a gente o momento não é muito propício, mas a gente sempre vinha falando, né, o movimento de luta da educação, seja estudantil, de professores, sempre defendeu, por exemplo, a existência obrigatória nos currículos básicos do ensino de filosofia, sociologia, matérias que estimulem mais o pensamento crítico das pessoas, e, para além disso, a gente precisaria ter disciplinas obrigatórias para ensinar as pessoas sobre como viver nesse ambiente digitalizado. E nós estamos vendo um movimento inverso, né? Cada vez mais o ensino se transforma numa etapa para formar profissionais para um mercado de trabalho que também está cada vez mais esgarçado. Então, acho que são muitos os desafios, e aí eu queria já abrir para as perguntas. A gente tem aí perguntas feitas online, que vão ser colocadas, e depois a gente já tem o pessoal chegando aí para fazer as perguntas no painel. Oi, bom dia. Vocês querem fazer antes? Rapidinho. Obrigada. Obrigada, Renata. A gente tem uma pergunta online bem interessante. Foi feita pelo Wesley e é direcionada para a mesa. A pergunta é: sobre esses algoritmos, plataformas que, de certa forma, acabam se tornando nocivos para os seus usuários, como podemos minimizar os danos que essas plataformas podem causar em um ambiente como uma cidade inteligente? E se o problema continua sendo a legislação, o quão avançado o Brasil se encontra em relação a esse tema? Bom dia. Meu nome é Bia Barbosa, eu faço parte do coletivo Intervozes e da Coalizão Direitos na Rede. Parabenizar a iniciativa do Barão de Tararé e da UBM de trazer esse tema. Eu queria, na verdade, fazer um comentário e ouvir, a partir dele, as reações de vocês. Eu entendo quando a Jonice fala que os dados são das empresas, mas, na verdade, os dados são nossos, né? A gente acabou de aprovar uma lei de proteção de dados pessoais que tem um capítulo inteiro sobre os titulares, sobre os direitos dos titulares dos dados pessoais, e a gente tem que reivindicar cada vez mais esses direitos. A lei só vai entrar em vigor, de fato, em fevereiro do ano que vem, em fevereiro de 2020. A gente tem um tempo ainda em relação a isso, mas acho que quanto mais a gente conseguir criar uma cultura do cidadão e da cidadã entender que esse dado é dele, né, e que esse dado não é das empresas, e que a gente convidar todo mundo, inclusive, a conhecer o capítulo dos direitos dos titulares na Lei de Proteção de Dados Pessoais, que fala que a gente tem direito de saber exatamente para que o nosso dado está sendo feito, a gente tem direito de pedir a exclusão desses dados, os dados só podem, a partir da entrada em vigor da lei, ser coletados para finalidades muito específicas. Então, essa farra que existe hoje não vai poder continuar acontecendo. E acho que esse é um aspecto fundamental do debate de transparência que acho que a mesa procura trazer. Porque os dados vão continuar sendo gerados,
vão continuar sendo coletados, e a diferença vai ser como que a gente vai lidar com isso, né? Como é que a gente vai, inclusive, do ponto de vista da relação que a gente tem com as empresas, a cobrança que a gente vai fazer para que a finalidade desse dado seja, de fato, a específica que a gente autorizou, que a gente consentiu para a sua coleta, ou que o poder público coletou para desenvolver determinada política pública ou não. E aí eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre essa questão da transparência, porque o debate das empresas é muito assim, o meu algoritmo é o meu, entre aspas, segredo industrial. Eu não vou compartilhar isso, e eu não tenho que compartilhar isso porque eu sou uma empresa privada que desenvolve negócio a partir disso. Até onde a gente pode exigir transparência das empresas em relação ao uso dos algoritmos, ou se a nossa briga vai ser necessariamente só no início desse processo, que é na coleta de dados, para que ela seja feita com base em nas regras que a Lei de Proteção de Dados já estabelece. Obrigada, desculpa ter me alongado. Bom dia, meu nome é Letícia Catelan, sou de Mato Grosso do Sul e vim representando pelo projeto IUF. Minha opinião sobre isso é que, quando nós utilizamos redes sociais, que inclusive nós baixamos gratuitamente, o produto não é aquilo que nós consumimos, o produto somos nós. Tanto que foi feito um estudo, comprovou que o Facebook fez experiências com os usuários, que direcionou que tipo de conteúdo que eles recebiam, obviamente não respeitando a Declaração de Helsinki, né? Mas a questão é que as empresas privadas que detêm esses algoritmos têm interesses privados, que são oferir lucro através dessas publicidades, entre outras questões que envolvem também as eleições. Complementando, inclusive, a pergunta anterior, eu queria saber não só até que ponto nós podemos exigir essa transparência, mas também como nós exigiremos essa transparência. Quais seriam os mecanismos para garantir que esses algoritmos fossem feitos de forma transparente? Obrigada. Bom dia, eu sou Cindineia Cantanhede, eu sou da Universidade Federal do Maranhão no curso de Direito e também estou participando pelo IUF. E a pergunta que eu gostaria de fazer está muito direcionada ao que foi exposto sobre o combate das fake news. Porque algo que a gente tem visto aqui no fórum em vários painéis é que a gente tem grande parte da população com um uso da internet muito restrito por um pacote de dados e que esse uso está sempre restrito aos aplicativos que são dissipadores desse tipo de informação, como o Facebook e outras mídias sociais. Então, as estratégias que a gente tem de combate à fake news hoje, com os projetos de entrar e ter acesso a sites diferentes, buscar a fonte original, não necessariamente está acessível a esse público. Então, a minha pergunta é quais são as estratégias que a gente tem que usar para esse público que tem esse acesso limitado e que não vai ter como utilizar as ferramentas que nós, como pessoas engajadas dentro do âmbito da internet, temos acesso hoje em dia, para que eles também tenham essa conscientização dentro do ambiente que eles têm acesso no momento. Obrigada. Acho que vai cair. Olá, bom dia. Eu sou Jadbia Mohani e eu vim representando o escritório Ário Ferreira Advogados Associados. Eu tenho especialização em Direito Digital e eu tenho duas considerações, uma é uma pergunta e outra é uma consideração das outras duas perguntas primeiras, né, das considerações primeiras. Acho que essa semana foi promulgada uma nova lei na Califórnia que, de certa forma, eles limitam quais seriam os dados que nós passaríamos para essas empresas. Eu não sei se a mesa já teve conhecimento da lei, e eles colocam limites e, inclusive, asseguram que o usuário vai poder escolher se aceita ou não que seus dados sejam repassados para empresas. Não sei se é a última instância, porque as empresas estão, de certa forma, desesperadas, porque parece que a Califórnia é o maior produtor desse tipo de dado e que é o que eles mais atualmente têm procurado da Califórnia para poder aferir dinheiro, né, claro, das empresas. E o bom dessa lei, que até o relator comentou, é que ela pode se espalhar pelo mundo. Então, como que nós vamos fazer para proteger esses dados, né, possivelmente no futuro? Vai haver uma legislação aplicável como essa da Califórnia, para poder valer se nós desejamos ou não que os nossos dados sejam repassados para empresas, né, a fim de que eles ganhem dinheiro acima de nós, né, digamos assim. E a minha segunda pergunta é a respeito da fake news.
A gente sabe que existe um mercado por trás dessas fake news, que muitas pessoas ganham dinheiro tanto divulgando quanto realizando mesmo a primeira publicação da fake news. E será que seria possível, de fato, exterminar com as fake news? Obrigada. Quem quer responder primeiro? Você responde pergunta a pergunta no tempo que você... Mas assim, responde a primeira e Tanara responde ou tudo? Tudo, tá. Bom, a primeira pergunta, né, feita pelo Wesley em relação à questão dos algoritmos e como a gente pode minimizar os efeitos nocivos, né? Primeiro, eu acho que a questão, essa palavra nociva talvez seja muito pesada, né? Nem todos os algoritmos são nocivos, né? Como a Tanara falou, existem bolos muito gostosos e nós podemos nos aproveitar dele. Aí vem uma tecla que eu sempre bato, né? A questão de minimizar o conteúdo que recebemos, né? Os efeitos dos algoritmos e tal. Eu sempre apelo para a questão do efeito crítico do usuário, né? Não é uma solução tecnológica, é uma solução educacional. Você, né, desde criancinha, desenvolver um espírito crítico, desenvolver uma interpretação de texto, isso é essencial, né? Então, a primeira questão é se conscientizar que o que a gente está recebendo ali não necessariamente... Tem um tipo de organização que nós desconhecemos, ficar atento a isso. Vou falar um pouquinho mais desse tópico em relação aos outros, né? As outras perguntas, que de alguma maneira tem uma interseção. Em relação à Bia, você está totalmente certa, Bia, desculpa, são nossos dados, mas existe uma nebulosidade tão grande que, apesar dos dados serem nossos, nós não temos acesso a eles, né? Porque existem dois tipos de dados. Um são os nossos mesmo, que nós colocamos, que nos representam, e outros são os dados inferidos, que essas empresas coletam esses dados e criam novos conhecimentos a respeito desses dados, né? Aí eu confesso que eu anotei aqui, mas talvez eu tenha me esquecido parte da... Posso ter perdido algum link aí. Em relação à questão da transparência, eu, como usuária, eu gostaria de ter dois acessos. Um acesso da informação, por que aquele dado está sendo apresentado na minha timeline, por exemplo, né? Qual foi o caminho que aquele dado teve, por que aquele conteúdo, a princípio, está sendo apresentado para mim. Principalmente anúncios e recomendações feitas, né? Ou seja, qual foi o perfil que a empresa criou a respeito de mim? Não só meus dados, mas o que ela sabe a respeito de mim. Eu gostaria de ter acesso a isso, poder aprovar ou não esse resultado. E até mesmo ter o poder de decidir se aquela inferência vai ser usada ou não, né? Tendo em vista que as empresas utilizam esses dados para prestar outros serviços, de repente, o fato da empresa, usando minhas rotas, minha localização, os exames que eu consulto, consegue identificar que eu estou com uma determinada doença, eu não quero que essa informação seja transmitida para outras pessoas, né? A outra questão que eu, como usuária, eu acredito que nós, não só usuária, né, mas como cidadã, e até lembrando a questão da Marielle, né, que a Tanara apresentou aqui no início, uma coisa que eu gostaria de cobrar das empresas em relação ao discurso de ódio e proliferação de fake news, né? Porque, assim, é difícil de uma maneira computacional identificar fake news? Existe. Tecnicamente é difícil, até porque a fake news ela não é só texto, ela é imagem, ela é vídeo. Os vídeos eles podem ser alterados em tempo real, então, quem se interessar pode procurar no YouTube uma plataforma chamada Face to Face, que muda o vídeo em tempo real, tá? Então, cada vez a fake news está sendo mais difícil de ser detectada. Mas um discurso de ódio, ele é mais fácil de ser identificado, né? Então, uma coisa simples de ser implementada, por exemplo, o usuário digitando um conteúdo que represente ódio, a plataforma poderia falar assim, olha, isso daqui parece ter um teor relacionado a ódio. Você realmente quer disseminar, né, de alguma maneira, ajudar na conscientização.
Em relação à questão da Letícia, eu anotei aqui produtos somos nós, mas minha memória é péssima, eu não lembro direito a... Nós somos a mercadoria. Sim, nós somos a mercadoria. Então, ou, no caso, nós estamos servindo ali de cobaia, né, como testes, ou realmente provendo dados. Dados sobre o usuário, sobre um comportamento padrão de uma determinada localidade, que pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Esses dados podem ser utilizados, inclusive, para a gente organizar serviços públicos e fazer cidades mais inteligentes. Então, só para tentar responder os 3 últimos de uma maneira junto, né? A questão do dado, do limite de dados, né? Que a última pessoa que falou frisou muito isso. Bom, existem dados que são nossos, que talvez a gente tenha, no caso, nós devemos ter o direito de frisar o que vamos dar para a empresa, mas tem dados que são criados pela empresa, a partir do nosso comportamento de uso. Então, por exemplo, o tempo que eu gasto numa determinada página, minhas interações dentro daquela página, o que chama-se de clickstream, né? Ou seja, o padrão de navegação, tudo isso pode ser utilizado para inferir conhecimento sobre o usuário. E esse dado não é do usuário, né? Ele é captado através da empresa. Então, fica aquele dilema de quem, legalmente, de quem é o dado, né? Então, em termos de identificar a questão de fake news, a gente tem soluções computacionais, né? Mas exterminar, eu fico na dúvida até que ponto isso é uma censura ou não. Né? Então, esse é um questionamento meu, se realmente proibir a circulação de fake news é uma solução. Para mim, eu sou muito mais a questão que uma alerta que aquilo é uma fake news e educar a população e conscientizá-la de como reconhecer uma fake news, ela é muito mais importante. Né? Bom, meu tempo já terminou, vou passar para a Tanara. Eu acho que essa ideia que a Jonice traz, né, é uma ideia muito interessante, né, que a plataforma ela não é responsabilizada pelo conteúdo, ela não vai tomar a iniciativa dela ser a moderadora se determinado conteúdo pode ou não circular, mas ela faz um alerta a partir de mecanismos de identificação de discurso. Eu acho que o alerta é uma coisa interessante, porque muitas vezes as pessoas compartilham sem uma reflexão, sem um senso crítico, Então, vamos pegar o exemplo assim, kit gay, fake news do momento no Brasil. Qualquer pessoa que fosse compartilhar algo sobre o kit gay, poderia vir um retorno dizendo, olha, esta informação, ela... termos, você tem certeza que você quer compartilhar? Não é uma solução, mas será que isso não é uma prestação de serviços que a plataforma pode dar? Né? São ideias que eu acho que a gente, na verdade, está num momento de mudança de paradigmas, onde a gente tem que estar abertos a refletir sobre várias possibilidades de educação, de como usar as redes, de empoderamento. Eu acho que isso é fundamental. E acho que tem uma outra questão que a Jonice traz, que é importante, que é, sem dúvida nenhuma, que os dados são nossos. Agora, a partir dos nossos dados, eles produzem outros dados que nos identificam de uma maneira que, muitas vezes, nós não nos identificamos. Como que a gente vai ter acesso a isso? Quer dizer, por que eles acreditam que eu faço parte de um segmento que é paranoico, porque eles têm vários índices, várias categorizações. Uma delas é das pessoas mais propensas a teorias da conspiração. Por que eu não me acho assim? E por que eles me categorizam assim? Que tipo de informação eles coletaram para chegar a esse tipo de categorização sobre a minha personalidade? Nós precisamos ter conhecimento sobre essas coisas, né? Então, são muitas questões novas em torno das quais a gente vai precisar ter a mente aberta para refletir e encontrar soluções de como a gente vai dialogar para encontrar um equilíbrio sobre esses temas. Tanara?
Bem, vamos ver o que eu consigo responder. Eu tenho quanto tempo para a resposta? Vamos lá, vamos tentar. São perguntas simples, né? Primeiro, Wesley, em relação às cidades inteligentes, o que poderia ser feito? Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que ter em mente sempre, e as novas legislações de proteção de dados pessoais, tanto a do Brasil quanto a GDPR, elas trazem, que é a coleta de dados para o fim específico. Então, nas cidades inteligentes, se eu, por exemplo, quero melhorar o trânsito, eu preciso saber quantos carros estão circulando ali, eu, de repente, preciso saber as rotas que elas são, que normalmente são feitas, mas eu não preciso saber necessariamente quem é o motorista que está dirigindo aquele carro. Eu não preciso saber onde que aquele motorista trabalha, onde que aquele motorista almoça. Então, desse ponto de vista de políticas públicas, a importância dos dados anonimizados ela é muito grande. E não a anonimização pós, já na definição do sistema, você não precisar coletar a identidade do usuário. A não ser, claro, quando a gente fala em dados médicos, em dados sensíveis, que muitas vezes você precisa saber onde aquela pessoa está, se aquela pessoa está fazendo um tratamento específico, aí já é outra questão que não é bem no âmbito de cidades inteligentes, é mais de políticas públicas para a saúde. Eu concordo com a Bia, os dados são nossos, mas as bases de dados não são nossas. Eu acho que é essa a grande questão. Nós não sabemos como elas estão organizadas, nós não sabemos como acessar essas bases, nós não sabemos com quem essas bases estão sendo compartilhadas. Então, sem dúvida, os dados são nossos, mas as bases não. E aí a gente tem que ir nesse caminho. No final, eu vou falar sobre transparência de uso de algoritmos, sobre a Letícia que falou o produto Somos Nós. Quanto a gente paga para usar o Facebook? Quanto a gente paga para usar o Google? Quanto a gente paga para usar o WhatsApp? Nós, usuários comuns, não pagamos nada para fazer esse uso. Então, é porque nós somos o produto. Nós realmente somos quem transforma essas empresas em empresas de dados. Elas não são empresas de mídias sociais, não são empresas de serviço de e-mail, elas são empresas que coletam e usam os nossos dados. Então, concordo com isso também. Como que a gente consegue resolver alguma coisa, exigir alguma coisa? Eu acho que dois caminhos. Uma a Renatinha já falou aqui, que é a mobilização social. É extremamente importante. Se nós ficarmos calados, nós vamos perder os nossos dados, nós vamos ser monitorados, nós vamos ser influenciados. Mas o outro ponto é conhecer da tecnologia. Eu acho que o Sérgio falou ontem sobre isso. Nós precisamos saber como que a tecnologia funciona para que a gente consiga fazer soluções até de monitoramento do que está sendo feito. Em relação ao combate das fake news, eu concordo com a Jonice, é uma estratégia de educação principalmente. Qual é o grande problema? A internet ela é muito mais rápida a sua evolução do que qualquer política de educação que a gente consiga pensar. Então, quando a gente conseguir educar para as fake news do WhatsApp, a internet e as tecnologias já vão estar em outro patamar. Então, a gente sempre vai estar atrás. E a nossa querida vovó, que deveria ser a guardiã, né, da moral e dos bons costumes dentro das famílias, hoje é onde a gente tem, nos grupos de família, a gente tem o maior número de disseminação de fake news. Por quê? Porque essas pessoas não viveram essa nossa era digital, essa nossa era da internet, e o que está na internet é verdade. Então, a gente tem uma dificuldade ainda muito maior, não com os jovens, com as pessoas que não viveram ou não cresceram com esse mundo digitalizado como os jovens têm.
limitar, leis que possam limitar. Eu acho que a gente já tem isso. A gente tem a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que traz muito clara a questão do legítimo interesse, né? Então, e da coleta específica para determinado fim, e se for para um fim diverso, tem que ter autorização do usuário, e a gente está nessa discussão agora de como que isso vai ser realmente implementado. Então, tanto a parte técnica, computacional, quanto a parte legal, os advogados estão construindo essas soluções. Sim, existem empresas que ganham dinheiro com fake news e ganham muito dinheiro, e a disseminação da fake news, como foi dito aqui, ela é muito mais rápida do que as notícias verdadeiras. E concordo com a Jonice, a gente tem sempre que pensar numa solução de compromisso que não comprometa a liberdade de expressão. E eu queria aqui falar em relação a a questão dos algoritmos, da transparência de algoritmos. É muito complicado, né? Existe sim, a questão dos direitos das empresas, da sua propriedade intelectual. É muito difícil que as empresas digam como que elas realmente disponibilizem o código para que o código seja verificado, mas a gente pode pensar em outras soluções do tipo, se eu der uma determinada entrada, qual é a saída esperada com o processamento desse algoritmo? Então, com isso eu posso verificar o comportamento do algoritmo que as empresas estão usando. Mas aí, quando a gente pensa na escala que a gente tem de um Facebook, de um Google, é muito complicado também de você fazer essas verificações sem que você tenha o código propriamente dito. Em relação às fake news, avisos e alertas, mas você imagina para o usuário que está ali usando o seu WhatsApp, cada vez que ele for compartilhar algo, ele recebe um pop-up, ele recebe um warning, dizendo assim, olha, presta atenção, isso aqui deve ser uma fake news. Do ponto de vista do bem que isso faria para a sociedade, seria ótimo, mas do ponto de vista do usuário, é terrível ele ter esse aviso o tempo inteiro quando ele está compartilhando. Então, dificilmente as empresas adotariam um tipo de solução dessa que compromete a execução da sua própria plataforma. E eu queria, por fim, trazer uma constatação. No processo eleitoral, uma amiga minha compartilhou uma informação, aquela imagem da Manuela, escrito Jesus é travesti. E aí eu fui lá e coloquei, olha, está aqui a imagem original, isso é uma fake news, você está compartilhando fake news. Aí ela responde assim para mim, ela falou, não é. Eu vi a Manuela com essa camisa. Eu vi. Aí eu fiquei assim, pasma, eu fiquei assim, nós estamos ainda muito distante de conseguir essa conscientização da sociedade em cima de uma notícia falsa. Porque é isso, é repetida tantas vezes que ela acaba se tornando verdade. E as pessoas acreditam, e as pesquisas mostram que a grande maioria do eleitorado acreditou nas fake news que foram divulgadas. Então, é isso, Renatinha, obrigada. Obrigada, Tanara. Eu acho que os desafios são muito grandes, né? Eu acho que a gente tem um ponto de partida no Brasil bastante interessante para fazer essa discussão toda, porque nós conquistamos algumas leis que nos dão algum nível de proteção e que, se fossem cumpridas, a gente poderia ter tido um processo político no Brasil um pouco diferente, não sei se o resultado, mas o processo, né, um processo mais arejado, menos contaminado, que é o Marco Civil da Internet, que é a própria lei eleitoral, agora a lei de dados pessoais, né? Mesmo essa questão, e a Flávia acabou de
registrar aqui, como uma advogada especializada no direito do consumidor, que o cidadão tem, sim, pelo CDC, o direito de saber quais são as informações que existem a nosso respeito. Né? O problema é que as plataformas, elas se negam a prestar esse tipo de informação. Né? E a gente precisa cobrar. Então, quero dar um exemplo, que eu falei aqui no início, o vazamento dos dados, dos nossos dados, que ocorreu no Facebook agora no mês de setembro. A plataforma nos prestou pouquíssimas informações sobre esse episódio de vazamento de dados. E a gente tem o direito, a sociedade brasileira tem o direito de saber. E, inclusive, o deputado Orlando Silva encaminhou ao Facebook um pedido de informação oficial para saber quantos milhões de usuários brasileiros foram afetados. Em que regiões do Brasil? Né? Nós temos direito, até porque esse vazamento ocorreu durante o período eleitoral. Há alguma relação desse vazamento? Pode haver alguma relação dos dados que foram vazados com a disseminação de desinformação no processo político no Brasil? Nós temos que saber fazer as perguntas, não é teoria da conspiração. O nosso papel, né, o meu em particular como jornalista, mas o papel da sociedade, nesse momento, é fazer perguntas e cobrar explicações. Se as explicações vierem nos demonstrarem factualmente que aquilo não foi utilizado, que ótimo, melhor. Mas e se foi utilizado? Né? Então, nós temos o direito de saber. Até agora, a plataforma não deu retorno sobre as perguntas, os pedidos de informação que foram feitos. Né? Então, assim, isso é uma demonstração de que, por mais que a gente tenha leis que já nos protegem, essas leis têm sido ainda, de alguma maneira, menosprezadas, ignoradas, e isso demonstra que nós, enquanto sociedade, temos que ter mais empoderamento. Né? A questão, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, até hoje, eu arriscaria dizer que a maioria dos brasileiros não sabe como utilizar o Código de Defesa do Consumidor em seu benefício para se proteger de abusos, não só com relação aos dados pessoais, mas com relação a tantas outras coisas. Então, eu acho que essas são questões que a gente precisa exercitar nossa capacidade de questionamento, no momento onde a gente tem mais dificuldade, talvez, mas eu acho que esse é o nosso papel, questionar, sempre ter dúvidas sobre as coisas. No quesito fake news, isso é indispensável, porque, para que a gente possa distribuir informação, a gente tem que questionar, né? E é isso que nós precisamos encaminhar, além de uma série de medidas. Né? Essa questão dos algoritmos, o tal do black box que a gente fala, né? A caixa preta dos algoritmos. É verdade que a gente não vai conseguir abrir a programação, mas tem uma série de coisas que a gente poderia exigir enquanto sociedade. Determinados parâmetros que são utilizados no início da programação, algumas informações deveriam ser proibidas de serem utilizadas. Então, deve ser proibido, para determinados fins daquele algoritmo, usar informações de raça, de gênero, de religião, de orientação sexual. Então, uma série de coisas que podem gerar discriminação tecnológica a partir de algoritmos, que, se a gente já tira by default da programação, pode nos proteger um pouco mais. Então, isso são reivindicações que nós precisamos cada vez mais exercitar e exigir para que a gente possa ter um ambiente digital minimamente mais transparente, mais saudável, para que a gente possa proteger a nossa privacidade e proteger a nossa democracia. Então, eu queria agradecer muito ao UBM, queria agradecer a Jonice, queria me desculpar pela ausência da Cristina, que eu não sei exatamente o que aconteceu, e dizer que foi um importante momento para a gente poder dialogar e trazer aqui mais questionamentos, né, do que necessariamente respostas, mas
encontrar as perguntas certas é importante para que a gente possa encontrar soluções para elas. Então, eu queria agradecer o CGI e convidar todos para a próxima sessão dos painéis, que vai começar em seguida. Obrigada.